Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família. Outra vez aqui no canal, para mais um resumo de mais uma lição desta feita das lições bíblicas. Lição de número 4, essa maravilhosa revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Esse canal aqui é um canal de bênção, teologia, história, ministério do ensino, exposição da palavra, matérias muito enriquecedoras para todos nós. Todos os dias nós temos um devocional também, matérias, coisas que enriquecem a nossa alma e nos preparam para o exercício da fé que uma vez foi dada aos santos. É um prazer tê-lo aqui. Se chegou agora, pela primeira vez, ainda não inscrito no canal, fica aí o nosso apelo. Você pode fazer o seu comentário, dizer de que cidade você está assistindo os nossos vídeos, para que a gente possa mandar um abraço para você, para o pastor, para a igreja do Senhor aí na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil. Ok? Sem perda de tempo, nós vamos à nossa lição de número 4. O assunto da lição é esse aqui, ó. A confirmação de uma promessa. Nós estamos estudando figuras bíblicas, ícones da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Estamos em Abraão, trabalhando, estudando a biografia, alguns dados referentes a esse grande patriarca e, com certeza, suas experiências, suas vitórias, sua comunhão com Deus e seus fracassos nos ensinam muitas coisas. Então vamos lá, a confirmação de uma promessa. O texto áureo está em Gênesis 17, 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A verdade prática, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Fidelidade de Deus está sempre em evidência. Esta lição aqui, ela tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro, mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai, apresentar a confirmação do concerto de Deus com o patriarca Abraão, e terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Esses são os objetivos e nós vamos à exposição da lição propriamente dita. Introdução. O que é que nós temos aqui a título de introdução? Abraão foi um patriarca que Deus escolheu, nomeou, elegeu para cumprir, através dele, um propósito que não tinha fronteiras. Isso é uma matéria muito importante no estudo das Escrituras. O papel da nação de Israel no processo da salvação e o papel da igreja já no Novo Testamento. Mas o que nós temos aqui é que Abraão, ainda Abrão, ele foi escolhido por Deus e a partir dele se estabeleceria uma nação. Nação essa que seria Israel, da qual viria o Messias Salvador, para pôr em cumprimento de maneira plena e definitiva o propósito salvador de Deus para a humanidade. Certo? Então a visão aqui é essa. Ele tinha 99 anos e Sara com 89. E ainda essa promessa de um descendente
que seria o herdeiro, o filho da promessa, ainda não tinha se cumprido. Além disso, Sara, além de avançada idade, ela era estéril, entendeu? E aqui, neste texto, Deus confirma a promessa e faz esse pacto com Abraão. Entendeu? Ele vai fazer um pacto. Ele chega e ele confirma as promessas já feitas, a promessa de um descendente, a promessa de uma grande nação, a promessa de que nessa semente seriam abençoadas todas as famílias da terra, a promessa de que Deus daria aquela terra aos seus descendentes, entre outras coisas. Deus renova essas promessas e faz um pacto, que é o chamado pacto com Abraão. Ok? Essa é a introdução. O primeiro tópico da lição diz assim, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. O nome dele era Abrão e o nome dela era Sarai. Deus vai mudar Abrão para Abraão e vai mudar Sarai para Sara. E aqui nós vamos ao significado dos nomes para a gente compreender o propósito. Quando você estuda as Escrituras e chega nessa questão aí dos nomes, você vai perceber que os nomes dados às pessoas lá no Antigo Testamento, naquela cultura ali, nem sempre, não era a mesma coisa que nos motiva hoje. Hoje as pessoas dão nome aos filhos, por outros motivos. Achou bonito, é uma pessoa famosa, é um jogador de futebol, é alguém bem conhecido e por aí vai. Nenhum problema com relação a isso. Mas lá naquele tempo, os nomes eles tinham um sentido muito mais profundo, uma razão de ser. Então, quando Deus ele muda o nome de Abrão e o de sua esposa Sarai, ele tem um propósito nisso. E Abrão e Sarai não foram as únicas pessoas na narrativa bíblica que tiveram seus nomes mudados. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Jacó. Jacó, ele luta com o anjo no Vale de Jaboque, e depois daquela experiência, daquele processo, o próprio Senhor diz a ele, não te chamarás mais Jacó, mas agora Israel. Então são várias situações. Então vamos focar aqui no caso de Abrão e Sara. Abrão significa pai exaltado e Abraão, pai de multidões. Deus ele olha para Abrão, tem um relacionamento com ele, se manifesta a ele, ele adere a essa comunhão, transforma-se num servo, num patriarca, num homem ligado nas questões espirituais, entendeu? Mas em determinado momento, Deus olha para ele e diz assim, eu vou mudar o teu nome, porque o propósito que eu tenho na tua vida é muito mais abrangente do que o teu nome agora pode significar. Seria isso. Deus estava dando um outro nome que era mais assim, completo, digamos assim, que melhor representava a grandeza, a abrangência e o alcance da bênção de Deus para o mundo através deste grande patriarca. Então ele mudou de Abrão, que era exaltado, para Abraão, pai de multidões. Entendeu? Até porque o nome de Abrão, com o significado de pai exaltado, era até uma certa ironia. Alguns estudiosos entendem por esse viés. E por que ironia? Porque Abrão sequer pai era, e tinha muitos obstáculos no caminho da paternidade. A exemplo da esterilidade de sua esposa, Sarai. Então era até uma ironia. Ele nem podia ser pai com Sara,
tornou-se pai aos 86 anos, mas com o nascimento de Ismael, que foi um incidente que aconteceu na trajetória do patriarca, já estudado nas lições anteriores, né? Ele tinha a promessa de um filho, Sarai era conhecedora desse plano, dessa promessa, desse pacto, mas eles olharam para as circunstâncias desfavoráveis, né? Idade, esterilidade e uma série de outras coisas que não apontavam para o cumprimento, isso na ótica deles, né? E aí eles colocam em prática um plano B. Aí é a história de Agar, aí a serva egípcia que entra em cena, né? Colocada por Sarai para gerar um filho para o patriarca. É Ismael, que nasceu, que é o pai hoje de todo o mundo árabe, digamos assim, tá? Então, esse é o sentido da mudança de nome do patriarca Abrão. Qual é a aplicação aqui que você pode fazer à sua classe? Deus não está subordinado às impossibilidades. Essa é a aplicação que você deve fazer para os seus alunos. Essa é a lição que deve ser aprendida, né, nesse aspecto, tá? Então Deus olhou para Abrão, ele não era pai, a esposa era estéril, eles estavam velhos, né, avançados em idade, mas nenhuma impossibilidade pode direcionar Deus. Ele não está subordinado a nenhum aspecto desfavorável ou contrário existente no mundo material e até no mundo espiritual. Ele não está subordinado a isso. Sua soberania, ela suplanta isso. Ele é maior do que tudo. Soberano, porque tem um controle absoluto sobre todas as leis desconhecidas e as conhecidas. Entendeu? Então essa é a lição que a gente deve aprender. Que nós servimos um Deus que não está subordinado às impossibilidades. Pode estar tudo errado, pode estar tudo contrário, pode não haver nenhum sinal de que algo pode acontecer ou possa vir a acontecer. Isso é na nossa ótica, nosso olhar humano. Para ele não há impossível. Ele age da forma que quer, ele altera as coisas, ele muda o curso da história, ele reescreve a história, dá novo sentido às coisas para cumprir os seus propósitos. Tanto que o texto sagrado diz que ele usa o que não é para confundir aquilo que é. Você está entendendo, irmão? É nesse sentido. Essa é a aplicação. Item de número 2, o novo nome de Sarai, saindo de Abraão para Sarai. Sarai significa minha princesa. E Sara, mãe de nações, mas também significa princesa ou madame. Aqui é o seguinte, a mudança de nome simbolizou a transformação de uma nobreza pessoal, Sarai, para uma nobreza universal, Sara. Esta é a maneira mais prática de nós entendermos a mudança de nome de Sarai e o seu propósito. Sarai, uma princesa. Sara, uma madame. Está entendendo? Que pode também ser chamado de princesa. Mas a mudança do nome dela significa que o foco sairia de uma questão pessoal para algo mais abrangente. Você percebe que o propósito de Deus na mudança do nome da esposa de Abrão, ela tem o mesmo direcionamento e o mesmo fundamento que levou Deus a mudar o nome do patriarca. Qual era esse fundamento? Colocar as promessas feitas a eles, entendeu? Numa dimensão universal.
saindo do particular, do pessoal, que era Sarai, que era Abrão, entendeu? Para um alcance muito mais abrangente. Que alcance é esse? O mundo. Pai de nações, de multidões. Ou seja, a visão salvífica de Deus aqui, ela é universal. Já está aí colocado, já está em evidência essa visão missionária de Deus, que ele não tinha uma visão localizada ali, apenas em Abrão, no clã e na nação de Israel, não. A visão divina quanto ao alcance da humanidade pela sua palavra, ela não tinha fronteiras. Isso nós vamos ver claramente no ministério de Jesus no Novo Testamento, ok? Então essa mudança do pessoal para o universal. Qual é a aplicação que a gente pode fazer aqui na questão de Sara? Essa aqui, ó. Assumir, assim como Sara, entendeu? Deus chama cada discípulo de Cristo para colocar a mensagem do Evangelho no alcance de outras pessoas. Qual é o grande fundamento aqui? É que as promessas de Deus na minha vida, as promessas de Deus na sua vida, as promessas e as bênçãos de Deus na vida de um crente, de um cristão, de um homem, de uma mulher, sempre tem um propósito paralelo. Você está entendendo? Sempre tem um propósito de não ficar ali, sempre tem um propósito de alcançar outras pessoas. Entendeu como é que é? É nesse sentido que você tem que aplicar a lição aos seus alunos. O aluno da EBD que se alimenta da palavra e come dessa bênção de Deus, ele tem que se ver como alguém que é um reprodutor, que é alguém que compartilha, que essa mensagem que o está abençoando, ela tem que ter reflexo na vida de outras pessoas. Este é o sentido, esse é o princípio, esse é o fundamento da lição bíblica aqui exposta. Muito maravilhoso isso. O item de número 3. O pai da fé riu diante da promessa. Riu. Riso mesmo. Gargalhada. Né? É humor aqui. Por quê? A gente às vezes fica pensando nisso, mas Abraão e Sara, entendeu? Abraão e Sara, eles tinham todos os motivos para rir. Né? Por quê? Ele já estava com 100 anos praticamente, e ela já estava com 90 anos, entendeu? E ainda Abraão e Sara se viu diante de um quadro cheio de impossibilidades, como já referido no item anterior. Impossibilidades. Então eles riram. O riso aqui é sinônimo também de descrença. E isso já passa a ter um sentido mais interessante, porque nós estamos estudando um patriarca que é considerado o nosso pai na fé. Então, medo, desconfiança, incerteza, dúvidas, são coisas que não fazem parte ou não devem fazer parte do dicionário ou do vocabulário de uma pessoa que está exercendo plenamente a fé no Deus que serve. E Abrão aqui e Sara, como conhecedores do propósito de Deus, das promessas de Deus a eles feitas, entendeu? Eles demonstram aqui um certo fracasso, uma certa fragilidade. E qual é a aplicação que se pode fazer disso aqui? Essa aqui, ó. Mesmo pessoas cheias de fé e que se relacionam com Deus podem fracassar diante de certas circunstâncias.
É bom a gente perceber isso, porque se você olhar o texto sagrado, você vai perceber que ele se encarrega em mostrar para nós a grandeza de Abraão, a grandeza da sua fé. Se você estudar benzinho a tudo que a Bíblia fala sobre esse patriarca, você vai perceber que ele era um homem de 1001 qualidades, virtudes, crença, compromisso, serviço e tudo mais. Mas ele era um homem de carne e osso. Essa lição tem que ficar para nós. O cristão hoje que serve ao Senhor, todos nós temos que ter essa visão, essa convicção de que a gente pode ser bênção sim na mão de Deus e pela graça dele e pelo poder dele em nós, mas nunca deixaremos de ser homens e mulheres de carne e osso, pelo menos até a vinda do Senhor, nessa carreira aqui terrena, nessa peregrinação. A glorificação final e plena da igreja só vai acontecer no dia da vinda do Senhor, quando o que é mortal vai se revestir da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. Só nesse dia nós deixaremos de estar, vamos dizer assim, propícios a fracassos, a quedas, deslizes. Entendeu? Essa é a lição que tem que ficar para a gente aqui. Não existe super-homens e nem mulher maravilha no reino de Deus. Você pode ser, qualquer um de nós podemos ser grandes homens, grandes mulheres, dedicadas, conhecedoras, muito conhecimento teológico, muita experiência, anos de vivência, mas isso não é um certificado de que nós somos imbatíveis. Podemos falhar, podemos fracassar. Nós temos o exemplo de Elias na Bíblia, não é? Além de Abraão, Elias, um grande homem, o profeta mais corajoso do Antigo Testamento, pode ser considerado. Desafiava reinos e profetas falsos. E bastou a ameaça de uma mulher para ele abandonar tudo, pegar o caminho do deserto, entrar numa cova e pedir a morte. Entendeu? Precisou o anjo do Senhor chegar lá e reanimá-lo. Todos nós fracassamos, mas Deus é quem nos conduz de vitória em vitória. Muito bem. A sinopse desse tópico de número 1 é essa aqui, ó. Deus muda o nome de Abrão e Sarai de acordo com as promessas que ele havia feito. A gente já entendeu isso perfeitamente. Aí vem o segundo tópico da lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Aí vem os itens, né? Os itens. Item de número 1. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O pacto de Deus com Abraão. Quando você ouve falar em pacto abraâmico, né? O que é isso? São várias coisas, mas um resumo aqui, ó. O pacto de Deus com Abraão consistia basicamente em 3 coisas. Fazer dele uma grande nação, já estudamos sobre isso. Dar-lhe a terra de Canaã, era a promessa maior ali, física, e abençoar o mundo a partir de sua descendência. Esse era o pacto abraâmico, certo? No Novo Testamento, nós temos um acordo, um novo concerto, através de Cristo. Esse pacto aqui foi feito com Abraão. Fazer dele uma grande nação, dar a terra de Canaã, abençoar o mundo através de sua descendência, isso era a promessa feita a ele. Já no Novo Testamento, nós temos um novo pacto, um novo acordo através de Cristo. Vamos ver mais na frente isso aí. Qual é a aplicação aqui? Todo pacto de Deus conosco visa também alcançar outros. Esse princípio, ele está presente em toda a lição. E aqui, a aplicação é clara. Todo pacto de Deus conosco visa também alcançar outras pessoas.
O pacto foi com Abraão. As promessas a ele foram feitas. Mas se você focar no propósito divino, o que estava por trás dessas promessas e desse pacto de Deus com esse patriarca, você vai perceber que ali estava inserido uma visão universal de conversão, de restauração, de novo nascimento, de evangelização, o evangelho da graça alcançando o mundo inteiro. Já estava inserido nesse propósito. Item de número 2. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O nosso comentarista traz aqui essa pergunta, né? Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Trazer a salvação a Israel e ao mundo. Esse era o propósito do concerto com os patriarcas. O concerto era com eles, mas o propósito que estava ligado a essa visão divina era trazer a salvação a Israel e ao mundo. Tanto que quando Deus fala com ele, Deus é enfático. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Você pode casar isso com a mensagem de Apocalipse. Com o seu sangue, o Cordeiro comprou para Deus pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Ou seja, o princípio missionário de redenção expresso no chamamento dos patriarcas, aqui no concerto com eles, entendeu? Esse mesmo princípio, ele norteia, ele percorre toda a Bíblia, todo o texto sagrado e vai desaguar lá no Apocalipse, que é o fechamento do cânon. O mesmo princípio universal de salvação, e não algo aqui pessoal, restrito a um grupo pequeno. Certo? No concerto de Cristo, ele disse: ide por todo o mundo. Olha só, você percebe que aqui há uma conexão entre o pacto dos patriarcas e a obra redentora de Cristo na cruz. Quando chamou Abraão, Deus falou: olha, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Cristo cumpre o seu propósito messiânico e salvador, com o sacrifício do Calvário, após dar as últimas instruções aos discípulos, ele diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinai, fazei discípulo de todas as nações. Então você pode perceber que o princípio de universalidade se repete e se confirma aqui. O terceiro item, o concerto e as promessas. Contraste entre o pacto que Deus fez a Abraão e o pacto com todas as nações através de Cristo. Aqui tem um contraste. Olha só, irmão. Reflete uma transição da descendência física e terrena para a realização espiritual da salvação. O pacto com os patriarcas era ali mais físico e terreno, apesar de já ter ali embutido um propósito espiritual. Mas no pacto com Cristo, isso ganha mais amplitude. A realização plena e espiritual da salvação se concretiza, porque tudo que você vê no antigo pacto era sombra daquilo que ocorreria de verdade com o sacrifício de Jesus de Nazaré. Tá? Outra coisa, o pacto abraâmico, promessas terrenas e familiares. No pacto novo, tendo Cristo como o grande mediador, plenitude espiritual em Cristo inclui todas as nações sem distinção de raça, com base na fé em Jesus e não numa descendência biológica apenas. E isso aqui, irmãos, é muito importante. Ser descendente de Abraão era uma coisa importante? Claro que sim. Ele é o patriarca, ele é o cabeça de uma nação da qual viria o Messias.
Isso por decisão divina, não é? Mas aquilo ali era apenas uma sombra. A efetivação no campo espiritual dessa salvação viria através de Cristo. Abraão teria um filho, um descendente, dali nasceria uma grande nação, dali viria o quem? O Salvador. Tanto que quando você abre o Evangelho de Mateus, o que você encontra logo de cara? A genealogia de Jesus. E começa com quem? Abraão. Entendeu? Patriarca. Ali é o fundamento disso tudo. Agora tem uma coisa interessante, quando Jesus chegou lá no Novo Testamento, você já percebe isso. Ele teve vários embates assim, acalorados, com líderes religiosos da sua época, fariseus, saduceus e outros, entendeu? Aquele povo era terrível. E ele pregava a palavra, ele pregava o evangelho do arrependimento. A missão de Jesus era salvadora. E a salvação, pela sua obra redentora, pelo seu sacrifício substituto na cruz, tinha como fundamento o quê? O arrependimento do homem. A restauração espiritual vinha pelo arrependimento, pela vida com Deus e não por tradições religiosas, puramente. E nessa questão de tradições religiosas, eles eram nota 1000. Entendeu? Mas a vida não era plena, a comunhão, a conversão não tinha acontecido. Estavam muito perto das tradições e o coração longe de Deus. Era isso que acontecia. E você vai perceber que em determinado momento, Jesus fala, sobre a escravidão espiritual, tem que ser liberto da escravidão, entendeu? E tudo mais. E se conhecereis a verdade vos libertará. Aí aqueles religiosos, presos nas tradições e somente nas tradições, eles reagiam, diziam, não, você está louco. Você não sabe o que você está dizendo, Jesus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você vem dizer que seremos livres? Se você não sabe, nós somos filhos de Abraão. Eles se orgulhavam daquilo, de abrir a boca e soltar em alto e bom som. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus é até bem agressivo com eles, dizendo assim, olha, vocês na verdade estão dizendo que são filhos de Abraão, mas na verdade o pai de vocês é o diabo. Jesus falou isso, porque eles entendiam que a bênção espiritual estava na genealogia sanguínea, no sangue do patriarca. Não era no sangue do patriarca, mas na fé que o patriarca teve e que ele não estava exercendo. Aí Jesus falou, olha, até dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então quem são os verdadeiros filhos de Abraão na ótica de Jesus? São aqueles que se arrependem e vivem a fé e a comunhão com Deus. E não uma descendência material, pura e simplesmente genealógica, como eles pensavam. Então isso é muito maravilhoso. O pacto com Abraão foi selado com o sacrifício de animais. O novo pacto selado pelo sangue de Jesus na cruz. Entendeu? Então é um pacto superior, pleno e definitivo. Qual é a aplicação que você pode fazer aqui para os seus alunos? Essa aqui, ó. O novo pacto na base da fé em Cristo é universal e eterno. Não precisa ser repetido como era no sacrifício levítico. Ele é pleno, não precisa de adendos, não precisa de acessórios, não precisa de nenhuma somatória. Ele é pleno e definitivo. Bendito seja o nome do Senhor. O tópico, a sinopse 2 é essa aqui, ó. Deus confirma seu concerto com Abraão. E nós vamos para o tópico final, que é o de número 3. Diz assim, ó, o pacto perpétuo da circuncisão. Aqui nós vamos fazer uma análise dos 3 itens em conjunto,
porque eles estão interligados, e fazer aqui o fechamento, tá? Todo macho será circuncidado. A circuncisão era o sinal visível da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Os descendentes, os filhos, a nação de Israel como um todo. A circuncisão, ela foi estabelecida pelo próprio Deus como esse sinal visível na carne. Porque o que era a circuncisão? Era uma cirurgia que todo menino, não é? Todo bebê do sexo masculino, ao 8º dia de nascido, ele deveria ser circuncidado. Uma cirurgia que se cortava aquela pele que cobre o órgão reprodutor da criança, entendeu? E os judeus, até hoje, em todo o mundo, praticam a circuncisão. Evidentemente que com métodos mais seguros, mais modernos, com anestesia, esse tipo de coisa, entendeu? Mas lá foi estabelecido esse propósito, era um sinal. E depois, quando deveria ser feita a circuncisão? Deus está fazendo um pacto, estabelecendo a circuncisão com um homem já de idade, que é Abraão, certo? Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Ele circuncidou toda a parentela, né, toda a tribo lá, e depois também ele foi circuncidado. Ele tinha 99 anos. Isaac, o seu filho da promessa, foi circuncidado aos 13 anos. Era um adolescente quando foi circuncidado. Porque foi nessa idade, quando ele tinha essa idade, que Deus estabeleceu esse pacto com o seu pai, que tinha já 99 anos. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus era um judeu mesmo, não é? E ele foi circuncidado ao 8º dia. Paulo, da mesma forma, o grande apóstolo dos gentios, foi circuncidado ao 8º dia. Timóteo, que recebeu as 2 cartas de Paulo, esse Timóteo que foi pastor na igreja de Éfeso, ele não foi circuncidado quando criança. A mãe dele era judia, Eunice, e sua avó Lloyd. Ambas judias, elas ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. Mas ele não foi circuncidado, o pai dele não era judeu, ele era um grego, ou seja, um não gentil. E talvez por esse motivo, né, ele não foi circuncidado. Mas quando Paulo conhece Timóteo, ele já era um jovem já, entendeu? Já de quase 30 anos, ele é o quê? Circuncidado, mas a circuncisão ali foi por uma questão ministerial, porque ele ia falar a uma igreja que tinha uma grande partícula de judeus, e ele precisava, para não haver dificuldade, entendeu? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vamos perceber que a circuncisão, esse pacto que Deus fez com Abraão, com esse sinal físico, esse corte na carne, para demonstrar essa aliança, ele é chamado no Novo Testamento de circuncisão do coração. Está entendendo? Na nova aliança, que não é um ato físico, mas uma transformação espiritual, operada pelo Espírito Santo no íntimo da pessoa. A verdadeira circuncisão para nós é essa aí, a circuncisão do coração, e não da carne propriamente dita. Do coração no sentido espiritual. A graça de Cristo, o amor, o arrependimento, a conversão, a regeneração, a transformação de uma criatura num filho. O nosso recebimento na família de Deus pelo processo da adoção. Isso tudo, juntando, é uma demonstração de que nós fomos circuncidados no coração, no mundo espiritual. Entendeu? E aqui eu fecho a lição chamando a sua atenção para o seguinte. Eu falei que Paulo circuncidou Timóteo, e por motivo ministerial, e não por razões espirituais. E eu explico para você.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi o maior implantador de igrejas de toda a história, não é? E na sua primeira viagem missionária, ele foi para as regiões ali da Galácia do Sul, e ali ele estabeleceu igrejas, né? Em todos aqueles vilarejos ali. E uma das igrejas que ele estabeleceu ali foi a igreja dos irmãos Gálatas, entendeu? E quando você lê a carta, não somente ela, mas como outras, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele teve vários embates, lutas terríveis com quem? Com os falsos mestres, chamado de judaizantes. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que se diziam judeus, alguns não eram originalmente judeus, mas se converteram ao judaísmo e tudo mais, então eles eram judeus, né? E tudo mais. E aí, qual era a luta de Paulo com essas figuras religiosas falsas do seu tempo? É que esses ensinadores, esses falsos mestres, eles chegavam nas igrejas onde Paulo havia pregado, estabelecido as comunidades cristãs, e eles perguntavam: irmão, que evangelho foi esse que Paulo pregou para vocês aqui? E aí os irmãos diziam: não, ele falou sobre o evangelho da graça. Jesus foi à cruz e comprou com o seu sangue, nos perdoou, e nós o recebemos como Salvador e nos tornamos filhos. Você está entendendo? E aí ele dizia: não, mas isso está incompleto. Aí os irmãos: como assim incompleto? Ele dizia: não, está incompleto. Ele pregou a fé, claro, Jesus é importante, a cruz é importante, mas vocês precisam guardar o sábado, as festas, e vocês precisam cumprir todo o ritual do judaísmo, e vocês precisam se circuncidar. A circuncisão. Se não se circuncidar, em outras palavras, vocês têm que se converter ao judaísmo para serem recebidos diante de Deus. E essa era a luta de Paulo contra aquelas pessoas, porque Paulo, ele não era contra a circuncisão, tanto que ele circuncidou Timóteo, mas ele não via a circuncisão como condicionante para a salvação do pecador, como aqueles falsos mestres se encarregavam em pregar no seu tempo. Ele via a circuncisão como um ritual importante para aquele tempo, pacto abraâmico, mas que era uma simbologia de algo muito maior, que era o quê? A circuncisão do coração, através do evangelho da graça de Deus. Essa é a teologia paulina que você vai ver nas suas cartas, aos Romanos e as demais, todas elas, né? A circuncisão do coração, e não apenas um ato físico e terreno. Essa é a mensagem da quarta lição. A sinopse de número 3 é essa aqui, ó. O pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. Eu espero ter contribuído com você com esta lição. Próximo domingo vamos à escola bíblica, e você pode, se você se considerou abençoado com este conteúdo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, divulgue este canal, entendeu? Não esqueça de deixar aquele like que valoriza bastante o trabalho que nós estamos fazendo. Oremos ao Senhor. Pai querido, recebe a nossa gratidão pelos teus favores, nos ajuda pelo teu amor, nos capacita pelo teu Espírito Santo, para sermos instrumentos de transmissão da tua palavra neste próximo domingo em todas as nossas igrejas no Brasil e mundo afora. Que a tua bênção não nos falte, que a tua presença não nos seja negada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S.